Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta terça-feira, estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês e vamos juntos analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. Agora é preparação para um novo clássico. O Mengão enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira às 9h30 da noite. Tem novidades sobre o vai e vem no Flamengo. Mateuzinho indo para o Corinthians. Léo Ortiz chegando no Flamengo. Será que Léo Ortiz vem aí? Tem novidade também sobre Igor Coronado, reviravolta dentro do Flamengo. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, por isso fica até o final do vídeo para você captar todas as informações do Flamengo. Vamos juntos aqui analisar, mas antes chega aqui, nação, como sempre, explodindo o dedo no like. Nos ajude a bater uma meta de 4.000 likes para esse vídeo. Para isso, eu preciso muito da força torcida do Mengão em peso no nosso canal. Você, que torce pro mais querido, torce pro Mengão, explode aí o dedo no like. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que aqui no canal, todos os dias, trazemos as notícias e informações do Flamengo. E um detalhe importante, você que é inscrito do canal, se prepare nesse final de mês de fevereiro, nós estaremos sorteando 2 mantos do Mengão. Para você participar, você deve estar inscrito aqui no nosso canal no YouTube e ficar ligado nos próximos vídeos. Por isso é importante que você ative o sino das notificações, porque sempre que a gente postar vídeo, você estará ligado. E aí você vai estar sempre informado, tá bom? E também tem um link na descrição aí com as nossas redes sociais. Segue a gente no Insta e lá no Twitter, que é o novo X. Segue a gente lá, assim você estará sempre conectado com a gente e informado também. Então fica ligado, final do mês tem um sorteio do manto do Mengão. Vamos então pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, S1 Live, link na descrição como créditos. Bora então para as últimas informações do Flamengo. O favoritismo. A história se repete, a gente espera muito no Flamengo e não acontece. Aconteceu isso também no Mineirão, né? De um time que tecnicamente é inferior. Cruzeiro batendo venceu o Atlético Mineiro, né? Foi até melhor do que 2-0 o Vasco. Mas é isso, Play. É o poder do clássico, né, meu? Com certeza os jogadores do Vasco correram muito mais. Mais difícil, né, do Brasil. Mas o Tite já fez uma meia-culpa. Já fez uma meia-culpa. Diz que tá falando dos grandes, que os grandes são equivalentes aos grandes. Deu pra entender o que ele quis dizer. Ele corrigiu. Exatamente. E, Play, o Flamengo, o Vasco correu muito, o Vasco entendeu o tamanho do Flamengo, então, assim, você vê uma linha de 3 zagueiros, né? Os caras não brincaram. O Vasco, eu lembro de alguns jogos passados que o Vasco, o primeiro gol do Vasco era uma saída de bola errada, uma jogada um pouco mais arriscada, enfim. E ontem não foi isso que aconteceu, né? Então a bola estava complicada, era chutão para arquibancada, era marcação sob pressão nos principais jogadores do Flamengo. Então o Vasco entendeu o que poderia fazer para tentar um resultado e o Flamengo, né, não conseguiu ser o Flamengo que todo mundo espera, que o flamenguista espera, enfim. O Vasco teve mais chances de vencer o Flamengo, né? Porque, assim, na minha opinião, o melhor jogador da partida... uma em cada tempo, né? Na minha opinião, o melhor jogador do jogo foi o Léo Pereira. Porque ele salvou gols, 2 gols do Vasco, né? Ele tem participação na criação de jogadas também. Quando aperta os jogadores de criação, é ele que faz a saída de bola. Então ele teve uma atuação bem interessante. Qual foi a chance de gol mais perdida, na tua opinião? Não vou nem falar da do Verratti no primeiro tempo, porque aquela o Léo Pereira teve quase que totais méritos, né? Esse lance que a gente está vendo agora. Impressionante. Foi total mérito do Léo. Impressionante. Mas no segundo tempo, o Verratti teve outra. Ainda mais escancarada, ainda mais clara, Luiz. Eu acho que essa foi... Essa em comparação, a primeira sem dúvida, mas essa ou um pênalti do Gabigol, você, como atacante, lamentaria mais qual? A do Verratti no segundo tempo? O pênalti. Ou o pênalti perdido pelo Gabigol? O pênalti. Olha bem, Luiz. A do Verratti estava Luiz. Na linha do gol, quase. Luiz, olha isso, Luiz. Olha aí, cara. Não é mais fácil do que o pênalti? É bem mais fácil. Bem mais fácil. Bem mais fácil. O Léo Pereira ataca a bola, ele tem muito mérito, né, cara? Não, mas é só tirar. É só tirar. Ele chapa em cima do Léo. Mas o Léo foi cima. Depois é um lance que você tem que pensar rápido. O pênalti você tá ali, tranquilo, sem ninguém te atrapalhando. Tá com a cabeça serena, bola ali paradinha. Ali é uma confusão, o jogo... Mas você falou que chegou uma hora, vou bater o pênalti, mas eu vou chutar onde? Vou bater em que lugar? E aí, boa, Márcio Amoroso! E agora você fala que o pênalti ele tem que meter? É diferente, amigo. Não, então é diferente. É mais fácil você perder esse gol. A jogada ali é rápida, pensamento rápido. Então, você pensava rápido, Caixa. O problema do pênalti, você vai lembrar. O problema do pênalti é o caminho de lá até lá. O zagueiro não pode nem pegar a bola com a mão, cara. Só tirar. Gabriel Barbosa bateu 50
51 pênaltis com a camisa do Flamengo. Converteu 43. Os que ele perdeu, 4 foram na trave, 1 só pra fora e só 3 com o goleiro defendendo. Léo Jardim matou a pau, Fernando Praz, pro Emiliano Dias, filho do Ramon Dias e auxiliar do Vasco da Gama, é o melhor goleiro do Brasil. Exagero ou faz sentido? Não, acho que ainda não é o melhor, Plirra. Tem outros goleiros. Ele tá muito bem, baita goleiro. E assim, e tu dizer que ele não é o melhor do Brasil não quer dizer que ele é um baita goleiro, né? Sim. Eu falei dele quando ele chegou, mas ele foi muito bem porque estudou o batedor, né? Ele sabe que o Gabigol vem, que o Gabigol espera o goleiro, que o Gabigol tem um canto de segurança e ele espera. Tu vê que ele sai no último minuto. E o Gabigol também não bateu com a força necessária para quando o goleiro acerta o canto, né? O Léo Pereira foi o goleiro do Flamengo, né? Porque fez 2 defesas ali, salvando gols certos do Vasco. Espetaculares defesas do zagueiro. Bom, então o Flamengo teve mais posse de bola, 62%, finalizou mais, 15-12, certas 4-2. Mas interessante que essas 2 chances do Vasco foram muito cristalinas. Passes certos, 427, 196, escanteios, tivemos um empate em 6-6. Mas dá aquela vitamina pro Vasco, né, o Elton? Como a gente viu o Emiliano falando, o Vasco que perdeu mais um volante. Depois do Paulinho, o Jair saiu com uma torção e foi constatada nessa segunda-feira o rompimento do ligamento cruzado. Então, os 2 volantes fora por aproximadamente 8 meses. Que coisa! Daqui a pouco a gente fala das possíveis contratações do Vasco já. Mas o Vasco vai ter que se remontar no meio de campo, mas mostra força contra o Flamengo, né, Elton? E o Paulinho era tão importante para essa equipe, né? Era o motor do meio-campo, um jogador importantíssimo para esse time do Ramon Dias. O Vasco se adaptou, né, ao jogo contra o Flamengo. A gente está vendo de novo, né, o Maracanã sofrendo tanto como sofre o gramado do Maracanã, né? Influencia no jogo do Flamengo também, mas o Vasco se adaptou ao jogo contra o Flamengo, fez linha de 5, né? Colocou 3 zagueiros, fechou muito bem as 2 laterais. O Flamengo não teve amplitude, né? Como gosta o Tite, muitas vezes de abrir com 2 pontas. Ele tem utilizado um pela direita mais técnico, outro que abre mais o campo, né? Utilizado mais o Cebolinha, um campo um pouco mais pesado. Isso não aconteceu. O Vasco fez o jogo que precisava fazer, né? E para ser um time impositivo, para ser uma equipe mais com a bola, vai precisar de tempo, porque sofreu na temporada passada, escapou na última rodada de um novo rebaixamento e está tentando agora encontrar uma tranquilidade para o modelo de jogo funcionar. Esses jogos são importantes para o Vasco também nesse sentido, né? De ter um nível técnico um pouco mais alto para testar essa equipe. E o Flamengo volta ainda naquela marcha lenta, começou o campeonato, viajou para os Estados Unidos, retorna, algumas viagens aí, tá tendo a oportunidade de jogar no Maracanã agora novamente, mas teve a chance de vencer o jogo, né? Teve um pênalti no final, que o Gabigol acabou perdendo. A gente tá vendo aí o Léo Jardim fazendo a defesa, mas eu acho que valeu muito mais pro Vasco. Acho que dá uma confiança para essa equipe que precisa, né, de confiança para fazer uma temporada mais tranquila. Marcelo Freitas fala, João Guilherme, esse Flamengo tá parecido com o de 2023, tem cara de 2023 ainda, mas está no início de 2024, ou seja, a expressão pode mudar. Mas que o Flamengo de 2024 começa com cara de Flamengo de 2023, começa. O grande lance aí é o De La Cruz, que é um cara que pode dar um up nesse meio campo do Flamengo, e eu acho que ele tá começando bem. Coitado do Mateuzinho. Rapaz, o Mateuzinho, ele esteve no Corinthians, mais um mico, né, da direção do Corinthians. Esteve no Corinthians, treinou no Corinthians, naquele treino aberto lá no Parque São Jorge, aí não houve um acordo lá na hora de assinar o contrato entre Flamengo e Corinthians, e aí ele voltou, e aí o Botafogo tentou, o Mateuzinho não quis ir pro Botafogo, ele quer ir pro Corinthians, e agora ele tá se encaminhando para o Coringão. Boa sorte para ele, né? O que você acha dessa escalação? Rossi, Varela, Fabrício, Léo Ortiz? Ele vem? Não sei se ele vem. E Vinha, esse veio. Alan, Eric, Arrascaeta, BH, De La Cruz e Pedro. Penso que Gerson está precisando de uma reserva. Pode ser. O Flamengo tem peças para montar várias formações, né? Essa é uma boa formação, sem dúvida, né? Olha, o Flamengo, ele estava numa situação
muito parecida com a do Corinthians em dezembro de 2012. As coisas começaram a mudar em janeiro de 2013. Eu acho que a situação do Corinthians agora é pior que a do Flamengo naquela época. Mas o Flamengo estava muito mal. O Flamengo estava falido, quase falido. E hoje é uma potência financeira. Capitalizou a força da sua gigantesca torcida, que comprou a ideia, gerando recursos cada vez mais. O Flamengo é uma máquina de dinheiro. E sendo dirigido, né, por gente que sabe fazer dinheiro, que é de negócios. Então, deu nisso. O Flamengo realmente hoje está numa situação... Vocês viram a publicação recentemente? O Flamengo quase entrou entre os 30 times com o maior faturamento do mundo. Ele bateu pertinho do Everton, que é uma equipe da Premier League, a bilionária liga inglesa, onde os valores do futebol são os maiores do planeta Terra, né? Em termos de campeonato como um todo, distribuição de recursos para os times, contrato de televisão, patrocínios, outras coisas mais. No todo, os times da Premier League são aqueles que ganham mais dinheiro. E o Flamengo quase, ele por alguns milhões não conseguiu entrar nesse grupo dos 30 de maior faturamento do mundo e superar o Éder. Para um time que é de um país da América do Sul e que tem uma moeda que é o real, que comparada à libra esterlina, né, que é a moeda lá do Everton, da Inglaterra, é muito mais desvalorizada, a nossa moeda, é impressionante o que vem conseguindo o Flamengo. Coronado acertando, Thiago perde gol. O Igor Coronado, não tenho essa informação e não sei se vai ser uma boa ou não. Jogador de 31 anos, está lá no Al Ittihad e tal, pode ser uma boa, não sei. E também não sei se ele está indo para o Flamengo. Que o Flamengo, com o elenco que tem, com a estrutura que tem, com o faturamento que tem, com o poderio que tem, passe 2 anos seguidos sem ganhar nenhum título. Eu não acredito. Acho que o Flamengo, pelo menos um título nessa temporada, ele vai pegar. Eu acho. Mas é um palpite. Só na prática é que saberemos mesmo, né? Os brasileiros estão dominando as competições aqui da América do Sul. Há uma disparidade econômica muito grande, apesar da maioria dos times brasileiros não estar bem financeiramente, e isso está pesando muito nessa balança. Então acredito que ainda este ano o futebol brasileiro ele vai conseguir ir muito bem nas competições e provavelmente estará em finais aí. Na última esteve nas 2 finais, o Fortaleza perdeu para a LDU, aliás o futebol equatoriano é um futebol em ascensão há muito tempo, e o Fluminense ganhou do Boca, né? Acho que o futebol brasileiro vai continuar mandando muito bem. João, imagina Pablo, ficou tanto tempo sem jogar, vai pro Botafogo e não jogaram o Carioca, pois já jogou pelo Mengão. Ele vai jogar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e tal. Aliás, isso é uma coisa que tem que ser falada. O Tite, ele fez 12 jogos em 2023. Isso aí já pode contar, porque ele entrou no final do ano passado para fazer uma observação do elenco, para já adiantar o serviço. Ele adiantou o serviço. E até o momento, nesses primeiros jogos de 2024, não se viu nada inspirador. A boa novidade, na minha opinião, é De La Cruz. Esse cara tem tudo para fazer diferença e ajudar muito o Flamengo. Mas em relação ao Tite, nada. Talvez uma melhor solidez defensiva do que na época do Sampaoli, mas muito pouco. Para um tempo de trabalho que já era, pegando o final do ano passado, já era para estar apresentando alguma coisinha a mais, porém, é início de temporada e ainda temos que dar um tempo para desenvolver, né? Estamos aí no início de fevereiro. Eu acho que o Léo Pereira ontem dá uma expectativa, não só pela ótima atuação, eu acho que ele foi o melhor em campo ontem, mas também pela saída de bola. Ontem ele foi muito bem saindo com a bola, né? E a gente sabe da importância que o Tite dá para essa saída de bola lá de trás, né? Não, ele é o melhor zagueiro. Enquanto o Léo Ortiz não, né? Isso aí parece que vai ser resolvido essa semana, enfim. Tá difícil. Novela aí, pelo amor de Deus. Mas na atual conjuntura, ele é o melhor jogador de saída de bola do Flamengo ali, né? Já era e nesse jogo ele foi muito bem.
atuação dele foi espetacular. Se ele faz o gol da vitória ali, se ele faz o gol daquela virada, a gente ia lembrar o clássico do Léo Pereira, né? Aquele jogo com o Vasco, aquele jogo clássico do Léo Pereira arrebentou, fez um golaço e tal. Ele fez uma partida espetacular, né? E realmente ele é um cara subestimado, por culpa dele, ser meio cabeça de vento e tal. Então você vê que é o cara que tem mais sondagem no Flamengo, sondagem, proposta, é o cara que tá sempre ali, tem sempre um clube que aparece interessado e ou é sondagem séria, assim, querendo saber a situação, ou é proposta mesmo, né, e o Flamengo segura e tal, porque você vê que tem muito potencial ali, ele já mostrava muito potencial no Atlético Paranaense, aí chegou no Flamengo, aí aquela coisa, né, sempre dá uma deslumbrada e tal, Rio de Janeiro, e aí ele deu uma pirada ali, se perdeu um pouco, mas parece estar já voltando pro prumo, né? E ele jogando sério, ele é um zagueiraço, cara. Ele é um zagueiraço. E mostrou isso ontem. Ele tem 28 anos que ele completou agora no dia 31, ou seja, completou agora, há poucos dias, né? Então, é um jogador que ele pode estar vivendo agora o início de uma fase de maturidade. E quando eu falo maturidade, talvez seja maturidade em campo e fora dele, entendeu? Porque essa é uma das questões que envolve o Léo Pereira. O Léo Pereira não se concentra, sei que, muito se falava isso dos bastidores especialmente. É um desperdício, porque de fato ele tem muita qualidade, ele é um ótimo zagueiro. Agora, aquela coisa, não adianta ser um ótimo zagueiro se você não consegue colocar isso em prática, né? E uma coisa que as pessoas têm que entender também, muitas vezes, isso me espanta que até hoje, o André pode falar com mais propriedade sobre isso, mas algumas situações que acontecem no jogo e muitas vezes o torcedor não entende. Por exemplo, o zagueiro que está levando... Cara, quando o adversário se fecha no seu campo, todo mundo está marcado, quem tem que conduzir a bola é o zagueiro. Ele que tem que entrar no campo adversário com a bola, porque vai chegar um momento, se ele for um cara com qualidade, na condução da bola e até no passe, e o Léo tem essas duas características, alguém vai ter que se desgarrar da marcação de um outro atleta para dar combate desse cara. E aí que surge o tal do efeito dominó, que vai, abriu espaço para um, toquei um, abriu para o outro, bagunçou a defesa, surge um espaço. É a partir daí. Se o zagueiro pega a bola ali e fica parado, ou dá um chutão para frente, é tudo que a defesa quer. Recupera a bola e ele vai tentar acionar um contra-ataque, vai tentar fazer alguma coisa com ela. Então, é necessário. Então, por isso é tão importante ter zagueiros com capacidade de construção e tudo mais. E sobre o Léo Ortiz, ontem se falou muito sobre isso, tudo, né? Proposta do Flamengo, né? Se falou muito proposta de 8 milhões, não sei o quê, essa coisa toda. Mas essa semana, talvez a coisa caminhe para o bem ou para o mal, né? Mas o que o Flamengo ofereceu foram 6 milhões mais um por metas, tá? 6 mais 1. Essa é a proposta que o Flamengo fez. Não tem proposta de 8 milhões, não. Começou a vir uma versão aqui de São Paulo, que o Flamengo pagaria 8 milhões e meio, pode ser até que pague, mas a proposta estava em 6 milhões mais 1 milhão de euros por metas, totalizando 7. Essa é a proposta que o Flamengo deu até agora para o Red Bull Bragantino. Essa informação eu peguei ontem, confirmei ontem. Então é 6 mais 1, 7. Esse é o número. Se o Bragantino quer 8, 8,5, tudo até agora não rolou. E agora está chegando a hora do dar ou desce, né? De resolver esse negócio, porque está na reta final. Até o dia 7 de março, mas o Bragantino vai jogar já pela Copa Libertadores da América. Então tem que definir quem que ele inscreve, se ele busca outro jogador. Se o tempo está passando e essa definição vai ter que acontecer muito rapidamente. Talvez nos próximos dias essa novela tenha um final feliz ou não, aí depende do ponto de vista e depende do que vai acontecer, mas um final que já está bem chato já isso, né? Está demorando muito tempo, né? E o Flamengo não busca outro jogador. Eles querem o Léo Ortiz, não querem outro, que também tem 28 anos. Então, se formar uma zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz, os dois têm 28 anos, e são dois zagueiros de qualidade. Melhora muito essa de bola do Flamengo, que é uma questão que tem que ser tratada com muito carinho também. E com a chegada do Vinha, acho que mais ainda, se o André concorda. Acho que melhora ainda mais. Então pode ficar bem interessante nesse aspecto, que é algo que o Flamengo caiu muito nas últimas temporadas. Acho que muito em função também da característica de jogadores que foram chegando em relação a alguns que foram saindo. Especialmente agora, já não tinha mais o Felipe Luiz no ano passado. Jogou pouquíssimo, porque 12, 13 partidas, né? Foram poucos jogos que ele fez. E alguns muito ruins. Não conseguia fazer jogos em sequência. Então vamos ver como é que vai ser. André, pode falar aí, né? E o que o Mauro falou também, acho que é o exemplo ontem, no segundo tempo, quando o time do Vasco botou muitos jogadores no meio de campo, estava difícil sair jogando, e o Léo Pereira acha uma trivela com o Bruno Henrique lá na frente, né? Que poderia ter saído facilmente o gol do Flamengo. O Bruno, eu acho que ainda deixa a bola escapulir um pouquinho. Se ele domina para frente, acho que a situação fica ainda mais clara ali para o Flamengo fazer gol, né? E vindo o Vinha estreando, e caso o Flamengo feche com o Léo Ortiz, o Mauro acabou de informar que a negociação está... Não, tipo assim, não é que está longe de acontecer, né? Até ontem, né, Mauro? Até hoje de manhã, o Mauro teve a informação que há
uma distância considerável. Isso pode, daqui a pouco, o Flamengo pode estar reunido agora com o Bragantino e chegar ali, o Flamengo aumentar mais um pouco, o Bragantino descer mais um pouquinho, mas hoje ainda está complicado. Mas que, como o Mauro falou, é o foco do Flamengo, é o Ortiz que o Flamengo quer, o André. E tem que ser um zagueiro com qualidade na saída de bola, né? Se não for o Léo Ortiz, tem que mapear no mercado. Não pode contratar um zagueiro por contratar. E isso aí, eu acho que nisso aí o Tite tá orientando muito a diretoria em relação a isso, né? Embora a gente saiba que se eles definirem lá um determinado nome por uma série de motivos, isso às vezes até passa por cima do treinador. Mas é a saída de bola que é preciso melhorar, né? E o Léo Pereira ontem já conseguiu qualificar. O Fabrício Bruno com a orientação do treinador e treinamento também não foi boa, mas já foi menos ruim do que era, né? O Fabrício Bruno, ele se livrava da bola. Ontem ele já não estava se livrando da bola, né? E conseguia ali numa primeira etapa de construção acertar o seu passe, fazer a bola chegar no Pulgar, fazer a bola chegar no Wesley, e a coisa seguia, né? A construção seguia. O Léo Pereira que se destaca muito, né? O Varela não dava para cobrar muita coisa ali pela esquerda, né? Mas ele até deu sequência em algumas boas jogadas ali, tocava pro Gerson, dava no Cebolinha e tal. O que faltou o Flamengo realmente, para mim, eu acho que falha defensiva vai acontecer. A gente tem que entender que o Vasco muito provavelmente não vai jogar o que jogou ontem com o Flamengo, nem contra o Botafogo, nem contra o Fluminense, nem contra ninguém. É um jogo em que envolve uma rivalidade histórica, até um certo ódio. Então não tem aquela coisa, contra o Flamengo não pode perder. O Vasco jogou a melhor partida do Vasco no Brasileiro, para mim, foi o jogo contra o Flamengo. Aquele 1-0, o gol do Gerson, foi a melhor partida do Vasco ali. O Vasco fez outras boas partidas, mas aquele jogo ali o Vasco jogou muita bola. E o Verratti até teve chance na mesma jogada ali pelo lado esquerdo, porque é difícil marcar aquela jogada. E o Flamengo tem que ter a consciência de que o clássico vai ter o seu equilíbrio, como tinha na época do Zico, como teve aí no sentido contrário ali, 99, 2000, 98, 99, não era fácil, tirando aqueles 4-1 lá que o Edmundo deitou no Flamengo, os outros jogos eram tudo jogo equilibrado, no Carioca, até no próprio Brasileiro, na Copa João Avelange que o Vasco ganha, o Flamengo mete 4-1 no Vasco, ou 4-0, nem lembro, acho que foi 4-0, nem teve gol do Vasco, foi 4-0. Então, assim, é natural esse tipo de equilíbrio em clássico, equilíbrio de forças, né? E o Flamengo tem que procurar entender que não é um jogo contra qualquer um e que o gol vai sair a qualquer momento. No jogo do Brasileiro acabou saindo, né? Lá no segundo tempo e tal. Mas não é assim. Então o jogo, quarta-feira, já tem que mudar isso. Já vai ter que ser mais contundente, ser mais efetivo, para conseguir vencer o Botafogo, até porque o Flamengo, a gente tem que olhar a coisa como ela é. O Flamengo precisa dessa vitória, viu? Porque se não ganhar do Botafogo, já vai começar a ficar esquisito em termos de classificação. Por quê? Porque já vai ficar embolado ali com o Nova Iguaçu, com o Português e tal, sendo que o Flamengo ainda tem o Fluminense e, por exemplo, o Nova Iguaçu já não tem, né? Então, assim, e outros times também já não tem. Então a coisa vai ficar... A própria classificação muito provavelmente vai acontecer, mas talvez numa quarta colocação, e aí vai jogar a semifinal sem vantagem, né? E assim, é o Carioca. Tá, mas o Carioca para esse ano pro Flamengo tá valendo muito. É a única coisa que está sendo disputada efetivamente nesse segundo semestre, a única taça que vai ser disputada nesse primeiro semestre, e considerando todo o débito de 2023, esse Carioca vale. Então as mudanças já tem que começar, o Tite tem que acelerar alguns processos aí, né, em relação principalmente a efetividade desse ataque. Mauro, o Flamengo ainda precisa de reforços nessa janela? As opções eram pelo menos 3 jogadores, só zagueiro e lateral direito, ou nesse momento o elenco é suficiente? O que você acha? Eu acho que o mais urgente, lateral direito e zagueiro. Se puder ter 3 jogadores, melhor ainda, que seria lateral, zagueiro mais um, né? Mas não vai ter. Não vai ter só zagueiro, pelo jeito, se chegar. E você, André? Zagueiro e lateral também, foi o que eu votei. Por um momento, acho que é isso.
né? Lógico que se o Thiago Maia sair, um jogador até com mais recurso técnico que ele, seria um acréscimo muito grande ali pro meio campo do Flamengo. Ou até trazer um meia aí, e aí você arruma de outro jeito, né? Não sei se o que o Tite acha do Vitor Hugo, né? Se o Vitor Hugo é meia para ele ou se é um jogador ali meio box to box ali, de área a área. Então... Mas assim, acho que zagueiro ali para qualificar a saída de bola e um lateral direito, eu não entendo como é que o Flamengo olha assim para lateral direito e consegue achar que tá tudo bem. Lembra do Lincoln, atacante, que começou no Flamengo, status de joia, craque, estava no Vissel Kobe do Japão, rescindiu o contrato com o time japonês e está muito próximo de fechar com a Adana, da Turquia, contrato de 1 ano e meio. O atacante vai viajar nas próximas horas para se apresentar ao clube turco, realizar exames médicos, resolver burocracia e assinar esse contrato. Estou trazendo essa informação aqui porque é um jogador que muito torcedor rubro-negro lamentou quando foi vendido ao Vissel Kobe, porque os valores são baixos. Na época eu falei, gente, o Lincoln tem muito potencial, mas infelizmente fora de campo ele não consegue ter um foco. E eu acho que é isso que prejudica a carreira dele. Pelo menos eu esperava muito mais do Lincoln e ele não consegue se firmar em clube nenhum. Vamos dar continuidade, vamos falar do Vinha aqui agora. Porque temos novidades. Ele fez o primeiro treino tático com o grupo do Flamengo, com os jogadores do Flamengo, seus novos companheiros. O treino aconteceu nessa segunda-feira, na reapresentação do Flamengo, e o Vinha participou da atividade tática com os jogadores reservas no duelo com o Vasco no último domingo, que ficou no 0-0. E os titulares fizeram trabalho regenerativo, aquele famoso trabalho regenerativo, já pensando no próximo jogo, que é na quarta, contra o Botafogo. Ou seja, o Flamengo tem mais um clássico, esse jogo vai ser 21h30 no Maracanã, jogo extremamente importante. Eu vejo o Flamengo como favorito, assim como era diante do Vasco. O Botafogo está muito mal nesse começo de temporada. Quem assiste aos jogos do Botafogo percebe isso. Mas falando sobre o Vinha aqui, ele participou dessa atividade tática. Lembrando, ele está em processo de recuperação de uma lesão no joelho direito. Lesão que ele sofreu lá no início de dezembro, quando estava ainda vestindo a camisa do Sassuolo. E agora ele está em processo final aí. Não está cravado, não é certo, mas existe a chance de ele ser relacionado pela primeira vez pelo técnico Tite no jogo do final de semana, sábado de Carnaval, contra o Volta Redonda. Repito, não está certo, não está confirmado, mas existe essa possibilidade. Ele participando de todas as atividades aí, como foi hoje, sem restrições, aí não vejo por que ele não ser relacionado para pegar o voltaço no sábado. Então fica aí a atualização sobre o lateral esquerdo Vinha. E o Ayrton Lucas, ele ficou apenas na academia nessa segunda-feira. Ele foi desfalque no time do Flamengo contra o Vasco por conta de uma gastroenterite. Então, só atualizando aí a situação dos dois laterais para vocês, torcedores rubro-negros. Vamos lá, uma informação aqui do site Coluna do Fla. Igor Coronado está sendo oferecido de forma insistente ao Flamengo, mas o clube não põe o jogador nos planos para esta janela. Segundo a apuração aqui do Coluna do Fla, teve um dirigente que disse o seguinte, abre aspas, já foi oferecido ao Flamengo por 7 empresários, mas está sob contrato. O Flamengo não negocia com ele, revelou uma fonte do Rubro Negro. Lembrando que o Igor Coronado tem 31 anos, tem contrato com Al Ittihad até junho de 2025, mas os seus empresários tentam colocá-lo no futebol brasileiro, ou seja, rescindindo com o Al Ittihad. Então fica a informação. É um nome aí que a torcida do Flamengo nas redes sociais fez até campanha, hashtag, pedindo a contratação, mas pelo visto não é prioridade para a diretoria do Flamengo. Vamos falar agora do Mateuzinho, informação que a gente trouxe em primeira mão mais cedo. Flamengo e Corinthians iniciaram a troca de documentos para finalizar a operação envolvendo Mateuzinho, ou Matheus França. As minutas estão sendo avaliadas pelos departamentos jurídicos dos clubes. Valor, 4 milhões de euros por 60%. E ainda tem mais 1 milhão de euros aí que o Flamengo pode receber caso ele bata metas com a camisa do Corinthians. A novela, enfim, perto do fim. Beleza. E aí, muita gente respondendo o seguinte, beleza, o Corinthians não paga, o Flamengo tem que tomar cuidado, cuidado com o Corinthians está com fama de caloteiro. Eu nem vou entrar nesse mérito se o Corinthians é caloteiro ou não. O que eu vou trazer aqui é informação. E a minuta de contrato enviada pelo Flamengo ao Corinthians tem uma cláusula
de multa em caso de atraso de pagamento, porque o Flamengo não vai receber os 4 milhões de euros do valor da operação aí à vista, será parcelado. O Flamengo aceita parcelar o valor, desde que tenha uma cláusula de multa em caso de atraso do pagamento da respectiva parcela. E é um percentual bem alto. E até o momento o Corinthians não devolveu essa minuta de contrato, dando ok a essa exigência do Flamengo. O Flamengo aceita parcelar, beleza, mas tem uma cláusula ali. Corinthians, se você atrasar a parcela tal, tantos por cento de multa. E aí a porcentagem é em cima do valor da parcela, obviamente. Não é em cima do valor total da operação. Exemplo, se a parcela for 1 milhão de euros, exemplo, percentual de 10%, 10% em cima de 1 milhão de euros. O Flamengo está exigindo essa cláusula em contrato para, caso o Corinthians atrase o pagamento, o Flamengo ao menos receba esse percentual aí por conta desse atraso. Eu acho certo fazer isso. Inclusive, não é porque o Corinthians, eu acho que tem que fazer com qualquer clube, porque você parcelar já está dando uma boa para o clube que está comprando, exatamente, beleza. Agora, você corre o risco de não receber, e infelizmente o Corinthians está com essa forma aí de atrasar pagamento, porque vários clubes, vários empresários estão reclamando aí, inclusive jogadores também estão reclamando que o Corinthians não vem pagando as respectivas parcelas prometidas em contrato. Mas o Flamengo exigiu e agora o Flamengo aguarda o retorno dessa minuta do Corinthians, do departamento jurídico do Corinthians, para poder finalizar. Como antes já deu confusão envolvendo Flamengo, Corinthians e Mateuzinho, o Flamengo só vai liberar Mateuzinho para viajar novamente depois que tudo tiver assinado. E assim tem que ser feito. O Flamengo confiou na palavra, o Corinthians voltou atrás no acordo verbal e não cumpriu aquilo que havia acordado com o Flamengo e ainda botou a culpa no Flamengo. A sorte do Mateuzinho, ou Matheus França, que os empresários do jogador, que são do escritório do Juliano Bertolucci, têm uma ótima relação, tanto com o Flamengo quanto com a diretoria do Corinthians. Porque se não fosse isso, eu acho que dificilmente o Mateuzinho iria realizar o sonho do pai, que o pai do Mateuzinho é torcedor do Corinthians desde criança, quer ver o Mateuzinho ali vestindo a camisa do Corinthians. Para finalizar nosso vídeo, Léo Ortiz, galera, essa semana será decisiva para o Flamengo. Falei ontem na transmissão do SBT, do jogo entre Vasco e Flamengo, que o Flamengo está confiante para, enfim, conseguir a contratação do zagueiro Léo Ortiz e acabar de vez com essa novela. O Flamengo está insistindo, vai ter uma reunião essa semana entre Flamengo, representante Léo Ortiz, Red Bull Bragantino. Vene, no jogo do Red Bull Bragantino no final de semana, Léo Ortiz ficou no banco. Isso tem a ver com a negociação? Segundo pessoas da diretoria do Red Bull Bragantino, não. A comissão técnica percebeu que o jogador apresentou desgaste físico e por conta disso ficou no banco de reserva. Não tem nada a ver com a negociação envolvendo o Flamengo, pelo menos foi o que me disse uma fonte do Red Bull Bragantino. Então tá aí, nação, as informações do Flamengo. Tá aí então a movimentação no mercado da bola referente aí ao Léo Ortiz. E uma notícia muito importante é o seguinte, ó, o Léo Pereira, que nós vimos aí que jogou muita bola no clássico contra o Vasco, ele é o zagueiro com a maior nota no Campeonato Carioca. Tá brilhando aí no Campeonato Carioca, grande destaque, né? E a gente viu aí a repercussão sobre o Léo Ortiz, né? O Flamengo está praticamente por detalhes para poder fechar com o jogador. E a notícia que nós temos é o seguinte, a notícia que temos até, no caso, até essa madrugada aí de segunda para terça-feira. Em apuração, né, a fonte informa que vários agentes tentaram colocar Igor Coronado no Flamengo, mas clube não quer. E já foi oferecido para os 7 agentes distintos, mas está sob contrato, inclusive. O Flamengo não negocia com o jogador ainda. Mas inclusive falaram que vai ter uma reunião essa semana para poder definir e colocar em pauta sobre essa negociação com o Igor Coronado. Voltando a falar aqui sobre o Léo Ortiz, como eu falei para vocês, a informação é de que o Flamengo vai se reunir com os dirigentes do Red Bull Bragantino, como nós vimos, por exemplo, o Vene Casagrande falando, e a definição é que acerte o pequeno detalhe da diferença. O Léo Ortiz, no caso, o Red Bull Bragantino, está cobrando 9 milhões de euros. O Flamengo quer pagar 8,5 milhões de euros e a pequena diferença seria pago por metas.
Então, essa reunião deve ser realizada talvez já hoje, nessa terça-feira, e tudo pode acontecer, né? Mas a informação que temos é que Léo Ortiz está bem próximo de ser jogador do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, mas seria, na minha opinião, um baita de um reforço para essa temporada 2024. Então, essas são as informações do Flamengo nesse momento. Nós tivemos também uma informação importante referente ao clássico entre Flamengo e Botafogo. Já tem uma baixa aí no clássico, que é o jogador Jefinho. Ele não estará no clássico devido a uma lesão que sofreu. Então é um desfalque já do lado do Botafogo. No lado do Flamengo, a importância é a recuperação do jogador Ayrton Lucas, que foi muito... Sim, o Flamengo sentiu muita falta dessa lateral esquerda na partida contra o Vasco. E pode ser o retorno do jogador para essa partida contra o Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, nação? É isso daí. Muito bom dia. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal. Tem um link na descrição do vídeo. Vai lá, se inscreve nas nossas redes sociais, tanto no Insta como no Twitter, o novo X. Se inscreve lá para você sempre estar com a gente e ficar ligado nas notícias do Mengão. Tá bom, nação? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.